paz a todos. Deixa eu ligar aqui o microfone, senão a esposa em casa fica brava. Feliz por mais uma vez estar falando a mensagem que o Senhor tem nos ensinado, né? Temos aprendido muito aqui nessa igreja amada IBEV, igreja que temos a pastora Ronilce como a nossa líder, essa pessoa que o Senhor tem escolhido a nos direcionar e a nos guiar. Você deve estar bem atento com as lições e as pregações que nós temos tido aqui neste lugar. Hoje iremos falar sobre Jesus, a ressurreição e a vida. Ouvimos aqui, hoje à tarde, agora, antes do culto, na EBD, o irmão Rony falando sobre a ressurreição de Jesus, falou sobre o milagre de Jairo, Jesus ressuscitando a Lázaro. Mas nós vamos hoje aqui passar por algum resumo daquilo que nós já temos falado aqui. Temos aprendido que Jesus é o grande eu sou, né? Se você está participando dos cultos, você tem estado aí com os seus ouvidos atentos. Temos aprendido que Jesus é aquele que tira o pecado, que soluciona a dívida do pecado e o problema da humanidade. Aprendemos também que ele é a luz, né? Eu já falei aqui uma noite, a pastora Ronilce falou sobre a luz, a Cris na IBD, o Rony. Aprendemos que também ele é a porta e ele é o bom pastor das ovelhas. Não foi isso que nós aprendemos aqui? Quem está participando aqui das aulas da IBD? Amém, glória a Deus. João, capítulo 10, diz tudo isso que nós estamos falando aqui. Principalmente que ele é a porta e principalmente que ele é o bom pastor. Hoje nós vamos se atentar bastante nesses dois capítulos do Evangelho de João. Primeiramente lá em João 11, no versículo 25, onde é o nosso versículo-chave desse dia. Nosso versículo-chave desta pregação de hoje. Onde Jesus diz assim, lá no versículo 25 de João, do Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25. Ele diz assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Esse versículo, Jesus disse aos irmãos que estavam ali a sepultar Lázaro, né? Principalmente a Maria. Jesus disse a ela, para ela não ficar em dúvida, mas crer somente que ele era a ressurreição. Mas antes de falarmos sobre esse versículo especificamente, a pastora Ronilce aqui, no domingo passado, ela trouxe um versículo que me chamou muito a atenção. E eu gosto muito quando eu estou no culto e tem um versículo-chave ali, eu sinto que uma palavra vem no meu coração e eu começo a meditar durante a semana, durante o mês, naquele versículo. E como eu estava escalado para estar falando hoje aqui à noite aos irmãos, esse versículo eu gostaria muito de falar ele aqui. Está lá em Colossenses 1, 16 e 17, que diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, e todas as coisas foram criadas para ele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Glória a Deus. Eu fico feliz por isso, porque é o seguinte, para nós darmos início hoje, iremos aprender que Jesus, nós vamos falar sobre 4 coisas, nesse capítulo de João 10 e capítulo de João 11. Para darmos início, nós vamos ver que Jesus é a fonte da vida. Você precisa saber que Jesus é a fonte da vida. Nós precisamos saber que Jesus é a fonte da vida. E nós vamos aqui aprender sobre essa fonte. Nós precisamos também saber que existe um problema no coração do homem que ele precisa resolver, que é a incredulidade.
A incredulidade afasta o homem de Deus. E também nós vamos ver aqui hoje que para Deus a morte não é o fim. Para Deus a morte não é o fim. Para nossa visão humana, nossa visão aqui carnal, quando alguém morre, para nós acabou-se, né? Acabou-se tudo. E também iremos aprender que Jesus, ele quer escrever agora uma nova história através da fé, através daquilo que ele demonstrou lá para os irmãos que estavam lá sepultando Lázaro. Começando agora com Jesus é a fonte da vida, em João no capítulo 1, no versículo 3 e 4, o evangelista João escreve que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Olha só que revelação tremenda. A Bíblia, ela é a revelação e o propósito de Deus. O salmista, o evangelista João, quando escreveu esse versículo, e Paulo, quando escreveu lá em Colossenses, eles sabiam muito bem da identidade e da pessoa que era Jesus. E se nós lemos a Bíblia, nós vamos entender que Deus, desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor Deus, nosso Deus, Criador do céu e da terra, já estava ali revelando a pessoa de Jesus. Porque Jesus é agora o sinal que haveria de vir à terra, aquele a quem ia salvar o homem do pecado e da morte. Nós sabemos que lá em Isaías 43:7, Deus, quando formou tudo muito lindo, Ele criou para a sua glória. Esse é o propósito de Deus. Ele criou tudo para a sua glória e Ele queria ter agora comunhão com a sua criação. Ele queria ter acesso junto e trabalhar junto com a sua criação, a qual foi eu e você, Adão e todos nós que estamos nesse planeta. Mas nós sabemos que aconteceu um desastre muito grande, a qual o homem desobedeceu a Deus. E ele se afastou, e por isso se manifestou o Filho de Deus. O apóstolo Paulo que diz que Deus estava encarnado em Cristo, agora reconciliando o mundo consigo mesmo. E lá em Lucas 19:10, Jesus mesmo fala que ele veio para buscar e salvar o quê? Que se havia perdido. O que se havia perdido, meus queridos? Havia perdido, sim, o contato, a imagem de Deus na vida do homem e a comunhão que o homem tinha com Deus já não havia mais. Porque o homem perdeu-se a conexão com a sua fonte. Tem um pastor que já faleceu em 2014, o pastor Marius Moro. Foi um dos livros que eu comecei a ler quando me converti. E esse pastor, são 2 livros que ele escreve, ele fala sobre o potencial humano. Ele fala que no seu livro Compreendendo e Conhecendo e Maximizando o Seu Potencial, ele fala que o homem perdeu-se a conexão com a sua fonte. E eles usam o exemplo dos animais, da planta, do peixe, porque quando você tira um peixe do oceano, ou do lago, ou do rio, o que acontece com o peixe? Ele morre, é ou não é? Assim também, se você tira uma planta da terra, você arranca aquela planta e já não há mais adubo, já não há mais terra para ela fertilizar e crescer ali, o que acontece com essa planta? Ela morre. Assim também acontece com o ser humano, ele dizendo no livro dele, que quando nós não estamos mais conectados com Deus, nós estamos afastados e mortos, porque Deus é a nossa fonte. E é exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio reconectar nós, seres humanos, a Deus, para que você viva uma vida cheia de graça e cheia de abundância. Jesus mesmo disse para a mulher samaritana que Ele é a água que satisfaz para sempre. Diferente da água do poço, diferente de águas que são tiradas em outro lugar, não, Jesus é a água viva, Jesus é aquele que oferece a água para matar a sede da alma, e quem beber dele encontrará paz, encontrará identidade.
Você precisa saber quem você é, nós precisamos saber quem o nosso Deus é, nós precisamos saber quem o nosso Cristo é. Quem se conecta com Cristo encontra perdão, encontra salvação. Jesus é a fonte da vida, porque Ele é o Deus e veio para trazer a solução da morte do homem. Mas mesmo com essa verdade, mesmo com essas verdades, o homem ainda encontra um grande desafio, que é o desafio da incredulidade. Hoje o irmão Rony falando na EBD, dizendo: vocês creem? Você acredita? Olha só o que Jesus fez, Ele ressuscitou Lázaro. É maravilhoso isso, de verdade, meu irmão, é maravilhoso sim. Tem muitas coisas que Jesus fez que nós não sabemos, né? Mas os sinais Deus fez e mostrou para que o homem entendesse e conhecesse que Ele era o Filho de Deus. Mas mesmo assim ainda os homens, os judeus, os fariseus, os escribas, os saduceus e qual é que seja a tribo, qual é que seja o partido, eles não quiseram conhecer a Deus. E em João 10, antes de falarmos de Lázaro, nós temos que falar de João 10. Porque o capítulo 11 do Evangelho, eu gosto de ler a Bíblia sem ler os capítulos. Tem um livro, né, Gabi? A Gabi comprou um livro agora, ganhou. Ela trabalha no Pão Diário. Se alguém quiser comprar livros. Vai ser novidade para 2026. Tem um livro que ela leu, tá ganhando, que é... Como que é o nome, Gabi? Bíblia corrida. Você lê a Bíblia como se ela fosse um livro, assim. São os capítulos, é importante isso também. Os capítulos é didático. Você olhar ali, você entender onde você quer encontrar, pela facilidade, tudo. Mas quando você lê de carreirinha, assim, acontece algo maravilhoso. Olha só que interessante. No capítulo 10 de João, Jesus diz que Ele é a porta e o bom pastor. É ou não é? Temos aprendido, né? E o povo rejeita o seu discurso. Aí ele fala do ladrão, que o ladrão não passa pela porta, e ele fala que o porteiro abre a porta para ele, para o Filho de Deus. Eu falei aqui domingo passado, quem é o porteiro? Hoje nós aprendemos quem é o porteiro essa semana. Quem estava aqui na BD aprendeu quem é o porteiro. Quem é o porteiro? É Deus, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica do Filho de Deus, que é Jesus, em nossos corações, e nós abrimos o coração para a palavra de Deus. O porteiro não abre a porta para o ladrão. Por isso que o ladrão pula. E eles ali, Jesus falando com eles, eles rejeitaram a Jesus no capítulo 10 e falaram diversas coisas. O interessante é que o John Piper, o pastor batista, ainda é vivo, ele diz assim: o maior problema do homem não é a ignorância, não é a ignorância, mas sim a incredulidade, um coração que não deseja Deus. A gente pode até ser julgado pela nossa ignorância. Agora, pela incredulidade, por não aceitar o Filho de Deus, assim como temos aprendido no livrinho, é ou não é? Qual é o pecado do homem? De não crer. De não crer. E eu vou dizer uma coisa, Jesus diz lá em João, no capítulo 10, 33, 30 e 33, ele diz assim, para os homens e para os judeus que estavam lá: eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhe mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Jesus ainda fez mais um apelo ainda para eles, para o povo, para os religiosos. Ele pediu lá no versículo 37,
pelo menos que crescem nas obras, para que conheçam para que conheça o Deus que me enviou. Neste caso aí de João, Valmir, entendo que no João, no versículo 34, eu vejo que o problema vai além ali da incredulidade daqueles homens, daquelas pessoas. Os judeus ali, os fariseus, eles já tinham visto milagres, eles escutavam os ensinos de Jesus, e mesmo assim não criam. A dúvida aqui parece não ser uma dúvida sincera, aquela de que você quer aprender. Peraí, eu tenho uma dúvida, você pode me ensinar? Peraí, ainda não parece não ser uma dúvida sincera, mas parece ser algo que estava no coração deles de verdade, mais apartidário, de que eles não queriam. Parece não querer mesmo. Não era uma dúvida sincera, mas era uma resistência teimosa, falta de fé mesmo, diante dessas evidências tão grandes que tem ali no capítulo 10. E Jesus diz: eu já lhes disse, e vocês não creem. No capítulo 10 de João. Mas olha que interessante, o capítulo 10, Jesus combate essa incredulidade na vida desses homens. E eu preciso falar aqui, irmão Rony, uma coisa, que no versículo 40 do capítulo 10, Jesus estava no pátio de Jerusalém, do templo de Jerusalém, quando ele estava falando que ele era a porta das ovelhas e ele era o bom pastor. Logo após ele combater a incredulidade daqueles judeus, daquelas pessoas ali que chamaram, que pressionaram ele, a Bíblia diz no versículo 40 que ele saiu de Jerusalém e ele cruzou o rio Jordão e foi para Foi para Pérea. Pérea fica um lugar mais ou menos uma distância, pelo que eu vi, de Jerusalém até Pérea, mais ou menos quase um dia de caminhada. Ele saiu, cruzou o Jordão e foi para Pérea. E Jesus ficou lá em Pérea. Pérea é o lugar onde João Batista batizava, onde Jesus foi batizado, lá no Rio Jordão. Jerusalém e Pérea. Jerusalém e Pérea. Por que eu estou dizendo isso? É muito importante a gente saber da localização. Por quê? Porque o nosso Deus, ele tem um tempo certo, exato, de fazer o milagre em nossa vida. Quando Jesus estava em Pérea, ele recebeu a notícia da morte de Lázaro. Ele recebeu a notícia da morte de Lázaro. Ele já não estava mais em Jerusalém, estava em Pérea. Lázaro morava a 2 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos 2 ou 3 quilômetros de Jerusalém. Então, Jerusalém, Pérea e Betânia. Mais ou menos uma distância de Jerusalém até onde Lázaro morreu, 2 quilômetros. Versículo 40 de João, capítulo 10. Antes de prosseguirmos nesse assunto, que é muito importante, guarde essa localização, porque nós iremos falar de algo maravilhoso que Deus faz com o tempo. E Jesus estava ali combatendo a incredulidade daqueles homens. Jesus nos mostra que Ele é a fonte de toda a vida para o homem. Ele é o próprio Deus. E sendo Deus, Ele precisa dar soluções. E principalmente sobre a solução da morte. Porque como pode um Deus se manifestar ao mundo e não resolver o assunto principal da humanidade, que é a morte? É por isso que eu quero que você entenda que esse Cristo que se manifestou é o sinal, é o maior sinal de Deus a este mundo, aonde o Senhor Deus quer que todo homem se salve, e Ele não quer que ninguém se perca. Amém, meus irmãos? Estão todo mundo aqui comigo? Vocês estão entendendo? Estão alinhados aqui? Amém. Deus
Para Deus, a morte não é o fim. Aprendemos que Jesus é a vida. Amém? A fonte da vida. Aprendemos que o problema do homem é o quê? A incredulidade. E agora vamos falar que esse Deus, que é o Deus que vê não como homem, mas ele tem uma visão conforme o seu caráter, conforme os seus atributos. Para Deus, a morte não é o fim. Já que estamos falando de que Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus, ele é o caminho para a vida eterna. João 11:25, Jesus diz, quando foi ressuscitar Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá. Filho, coloca lá para nós o capítulo 11, que agora nós vamos entrar nessa parte muito importante. Você está ainda com a localização aí? Está com a localização? Jerusalém, Pérea, aonde Jesus está. E aonde Lázaro mora. A distância de Pérea até onde Lázaro está é mais ou menos 20. Quando eu falo mais ou menos, é aproximado, tá, gente? Eu nunca fui até lá. Se Deus quiser, um dia nós estaremos lá. A Jerusalém Celestial nós iremos, né? É mais ou menos 20 quilômetros de Pérea até o lugar onde Lázaro mora e aonde ele faleceu. Vamos ler agora o capítulo 11 de João. A gente vai fazer uma leitura extensa um pouquinho agora, tá? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que tinha derramado perfume sobre o Senhor e lhe enxugado os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ouvindo isso, Jesus disse: essa doença, versículo 4, guarde esse versículo, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Dela quem? Dessa doença. Por meio dessa doença. Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Até aqui, por enquanto. Ele estava em Pérea, Jerusalém, Pérea e Betânia. Ele ficou ali mais 2 dias. É isso, meus irmãos? Estão comigo aqui? Ele ficou ali mais 2 dias. Ficou mais 2 dias onde estava. Ficou em Pérea mais 2 dias. Depois disse aos seus discípulos, versículo 7, vamos voltar para a Judéia. Judéia era o lugar próximo aonde ele enfrentou a incredulidade daqueles homens e que tentaram apedrejar ele. Mais ou menos 2 quilômetros. De Betânia e Jerusalém. Jerusalém, Pérea, Betânia e Jerusalém. Ficava ali, 2 quilômetros. E os apóstolos falaram: Senhor, mas você vai voltar para lá? Eles já tentaram matar você lá. Lembra quando você falou aquilo para eles e eles tentaram te apedrejar? Jesus respondeu, versículo 9: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz.
versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Opa, Jesus de alguma forma, de algum modo, ficou sabendo que agora Lázaro morreu. Versículo 12: seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Aos olhos de vocês, Lázaro morreu. E morte quando não há mais. Quando não há mais nenhum sinal vital. Morte, só está o corpo. Versículo 15: e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Mas Senhor, eles vão te apedrejar. Mas Senhor, eles vão te perseguir. Vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Nesse capítulo vemos uma declaração de alguém encarnado, do próprio Deus, que não podia pronunciar uma palavra contrário das coisas e daquilo que ele é, porque ele é a fonte da vida. Quando Jesus fala que Lázaro morreu, ele fala por causa da visão humana. Mas antes, no versículo 4, o que ele disse? Que ele iria ressuscitar a Lázaro. Meu querido, minha querida, olha só que interessante. Jesus não podia dizer que Lázaro morreu ou que Lázaro está morto absolutamente. Por quê? Porque ele era Deus e agora não podia, ele não podia dizer: Lázaro morreu e não posso fazer mais nada. Ele não podia dizer isso. Porque se ele foi o Deus que lá no versículo 10 falou aos incrédulos que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus, agora diante dessa situação ele tinha que aplicar a graça de Deus em ressuscitando Lázaro. Por quê? Quando ele voltou, lembra da localização? Jerusalém, Pérea e Betânia. Ele tinha que voltar agora para junto daqueles homens e tinha que mostrar àqueles homens o poder de Deus. Mas nós sabemos já a história. Que mesmo ele operando o sinal de ressuscitar a Lázaro, ainda assim não creram. Jesus, ele sabia de quem ele era. E antes de falar que Lázaro tinha morrido, ele dizia que iria ressuscitar. Mas os homens não entenderam. No versículo 4. Não entenderam. Porque Jesus, até com a filha de Jairo, ele diz: ela dorme. Eles começaram a rir dele. Porque se ele falasse que ela estava morta de verdade. Só que para Deus não existe morte. Porque o nosso Deus, ele tem algo maravilhoso que é vida. E para nós humanos olhamos com uma visão terrena as coisas, achamos que já é o fim. E Jesus, ele diz: está dormindo. Eu aprendo 3 grandes lições e ensinamentos muito edificantes nesse capítulo que nós acabamos de ler. Eu aprendo que nunca Deus se atrasa. Ele age no tempo certo.
Porque quando ele chegou lá para ressuscitar Lázaro, quantos dias? 4 dias Lázaro estava dentro da tumba. 4 dias. Ele estava em Pérea, ele teve que fazer essa caminhada. E ele já tinha ficado 2 dias. Eu não sei quanto tempo, mas eu acho que eu fiz um cálculo aqui, quase 5 dias. Eu acho que levou esse tempo que Jesus, até chegar a Lázaro. Desde que Lázaro estava doente, até que Lázaro morreu. Porque quando ele chegou lá na tumba, já estava 4 dias. 4 dias, meu irmão Rony. O milagre é grande. Deus, ele tem o tempo certo para fazer as coisas, ele não se atrasa. Quando nós olhamos, vamos estar demorando, Senhor. Está demorando, meu Deus. Por que não tem resposta? À primeira vista, parece um descaso. Senhor, colocar o post, né, no Instagram. Luto. Lázaro está morto. Parece um descaso. Mas Jesus estava mostrando que é tempo de mostrar o poder de Deus. É tempo de Deus mostrar a sua graça. Não é como nós queremos. A demora foi intencional. Intencional para nós e intencional para que a glória de Deus se manifestasse tanto à família de Jairo quanto àqueles incrédulos. Às vezes Deus demora, mas é para que outras pessoas se acheguem a Ele. E nós não entendemos, mas Senhor, por que tanta demora? Porque Deus tem planos e Ele trabalha em algo maiores. Outra coisa que eu aprendo aqui é que Jesus, Ele se compadece, sim, irmão Rony. Ele se compadece, Ele chorou. Jesus, Ele sente as nossas dores. Quando Ele viu Maria e os judeus ali que estavam acompanhando, Ele se agitou no Espírito, Ele perturbou-se no Espírito, porque Ele viu a fragilidade humana diante da morte. E Ele chora pelo que o pecado fez com o ser humano. Ele chora, meu querido. Ele se comoveu profundamente, ele ficou perturbado. No versículo 11, no capítulo 11, versículo 33, ele ficou perturbado. No original é isso, é perturbado com a situação, porque ele viu o que o pecado causou com o ser humano. Ele viu o que o pecado é capaz de fazer com a vida. Isso mostra que Jesus, ele se irrita, ele continua se irritando. Deus não é a favor do pecado, Ele não gosta dos efeitos do pecado na minha e na sua vida. Deus não gosta do pecado. E Ele deu o seu Filho para resgatar eu e você do pecado e da morte. E outra coisa que eu aprendo aqui, que não é o que estão falando de você, é sobre o que Deus diz. Muitas pessoas ali estavam do lado de Lázaro, falando um monte de coisa, já era, acabou. E Jesus disse: Lázaro, essa morte, essa doença não é para a morte. Jeremias 29:11, o nosso Deus diz muito bem, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de luz, planos de fazê-los prosperar e não causar dano.
planos de dar a vocês esperança e um futuro. Meu querido, você acha que Jesus não sofre quando nós pecamos? Você acha que Jesus não sofre quando a morte bate a porta da humanidade? Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que você conheça Ele, o grande eu sou, para de verdade você descobrir a sua identidade e você parar de ser derrotado pelo pecado, parar de ser derrotado por coisinhas mesquinhas que nos afasta dessa graça gloriosa, da vida que Jesus tem para nós, porque Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. A última coisa que nós aprendemos, e por fim, é que Jesus oferece vida, e vida, quando Ele fala vida, é vida em abundância e vida eterna. Vida em abundância e vida eterna. O maior pecado do homem é não, quem está fazendo o discipulado sabe, é não crer. E Ele diz que o ladrão vem apenas para roubar, ele vem matar, ele vem destruir. Eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em abundância. Para Jesus, a morte física é temporária. É como um sono mesmo, pois Ele tem poder para dar a vida novamente. Jesus quer que saibamos que mesmo diante dos desafios da vida, Ele tem planos de prosperidade, de esperança e de vida abundante para todos os que creem. A vida eterna, nós achamos assim, mas Senhor, eu estou aqui apenas para a vida eterna? O que mais você quer, meu querido? Quanto tempo tem este universo? O tempo que nós passamos aqui, é menos que um grão de mostarda. O tempo que nós passamos aqui nessa existência, nessa terra aqui. Você tem que se focar para as coisas eternas, para as coisas do céu, para a vida eterna que Deus está te dando. E participará da vida eterna os que vencerem nessa existência. Se vence através de Jesus. Andar em comunhão com Deus é um caminho de glória em glória e cheio de desafios de verdade. Para Deus, aquilo que nós vemos não é o fim, é apenas o começo, como diz a música que nós vamos cantar. Apenas um começo de uma nova história. Foi o que aconteceu com Lázaro, que diante das pessoas todos ali achavam que era o fim. Não, mas Jesus é a ressurreição e a vida. Creia nisso. Deixa Deus fazer algo novo no seu coração, na sua casa. Essa semana eu recebi uma resposta de Deus. E não foi fácil. Mas é interessante que quando a gente ora, Deus responde e nós nos conhecemos mais. Eu falei, Senhor, o que acontece? A gente ora, e o Senhor não responde. Deus falou, não é sobre responder ou não responder, Palmeiras. É sobre planos. Querido, Ele já nos deu um propósito. Você é uma pessoa com propósito. Você é uma pessoa que Deus escolheu e te deu um propósito. Qual é o propósito? O propósito é viver segundo a imagem de Deus através de Jesus e morarmos com Ele um dia na eternidade. Esse é o propósito. Isso Ele nos deu. E é de graça. Efésios 2:8.
Pela graça sois salvos, não vem de vós. É o quê? Dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Agora, plano. Aí o Senhor falou assim: Valmir, apresenta-me os seus planos. Apresenta-me os seus projetos. Irmãos, eu falei, Deus me perdoa. Me perdoa porque eu sou um homem sem fé. Não é sobre Deus estar ouvindo ou não ouvindo a sua oração. É sobre planos. O que você tem planejado e tem mostrado a Deus? O que você tem colocado diante de Deus para que Ele venha aprovar ou não aprovar? Ou você não tem, tal igual eu? Estava com as mãos vazias. Senhor, eu não tenho nada. Eu olhei para dentro de mim e falei, Senhor, quais são os meus projetos, meus planos para que Deus venha fazer alguma coisa na minha vida? Ou são só projetos meus, são coisas que eu estou querendo? Quais são os seus planos, meu querido? Ele diz assim no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Nós oramos isso todos os dias. Nós pregamos isso todos os dias. Agora, quais são os seus caminhos? Você tem apresentado ao seu Deus? Porque ele diz assim, confia no Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Ou você está igual a mim? Senhor, misericórdia da minha vida. E a gente ora, mas Deus não responde. Senhor, mas é isso. Por que minhas orações não chegam até ti? Quando nós olharmos e vemos o que Deus quer fazer com nossas vidas para o reino dele, quando nós ajuntarmos os nossos planos, quando nós chamarmos a igreja e falarmos, irmão, eu quero fazer isso, vem orar por mim. Nós precisamos aprender a força e a graça que Deus nos deu. Talvez você esteja aqui carregando dúvidas ou alguma dor, quem sabe algo que está te entristecendo muito, ou uma incerteza, quem sabe até uma dúvida sobre o Filho de Deus. Mas eu quero te convidar hoje. Vem ver. Vem experimentar. Se ainda você não confia naquilo que você escuta, veja os milagres que acontecem na igreja, os testemunhos. Experimenta. E você vai ver se esse Cristo que nós falamos tanto é ou não é o Filho de Deus, capaz de fazer coisas que até nós ainda não, irmão Rony falando hoje, não acreditamos, porque ele faz maravilhas. E Jesus está dizendo, vinde, venham, bebam e tenham em abundância. Ele não está oferecendo apenas sobrevivência ou religião com um R minúsculo, porque ele é a religião com R maiúsculo. Né, pastora? Aprendemos aqui. Ele é a religião que religa mesmo o homem a Deus. Ainda que tenha outros conceitos de religião, mas ele é o único. Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ele é a única pessoa que liga Deus ao homem, o homem a Deus. Ele está oferecendo a vida, e a vida de verdade, como nós vimos aqui domingo retrasado. Cheio de propósito, cheio de paz, cheio de esperança, cheio de eternidade.
aonde não habita o pecado. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele, conforme nós vamos cantar, Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Quando disserem assim, eu acho que não vai dar. Você já ouviu Deus? Você já ouviu Deus? E nós vimos que a morte não é o fim. A dor não é o fim. A crise não é o fim. Eu não sei se você tem passado alguma crise. Quem sabe uma crise financeira? Ele transforma os fins em começo. Ele transforma os fins em começo, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que pareça aos nossos olhos que Ele está demorando. E hoje, Ele está nos chamando. E Ele continua chamando. E ainda continuará. Não sei até quando. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. E Ele te chama hoje para sair da morte. Não sei qual é a morte que está te paralisando. Não sei se é uma morte espiritual. Eu não sei se o que está acontecendo com você é algo que está causando dores já há alguns anos. Ou alguns dias. Ele é o Deus que dá vida. Você pode dizer um glória a Deus? Um aleluia? Vamos cantar esse hino. Fecha os teus olhos, vamos se colocar de pé. Vamos cantar. Nova história, novo começo, um novo tempo veio. Vem olhos viram, vem ouvidos ouviram, um novo tempo veio. Senhor Deus, és a ressurreição e a vida, Pai. Nós ouvimos hoje aqui, Senhor, que Tu veio para desfazer todas as obras das trevas, aquilo, Senhor Deus, que muitas vezes aos nossos olhos é impossível, para Deus é possível, Senhor, porque nós vemos aqui no relato do capítulo 11, do evangelista João, Pai, que o Senhor ressuscitou Lázaro, e o Senhor deu a Lázaro ainda mais dias de vida. Ó Pai, que a Tua presença, essa mesma presença que ressuscitou a Lázaro ali no túmulo, possa estar sobre as nossas vidas, sobre a vida dos meus irmãos, sobre as necessidades, as dificuldades que eles têm enfrentado, e que o Senhor possa, Pai, fazer ressurgir uma nova vida, que possa fazer ressurgir, ó Pai, uma vida cheia de saúde, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de transformação, e que nós não permaneçamos como aqueles homens na incredulidade sem de coração, mas que nós venhamos se converter de verdade ao Senhor, porque eu tenho certeza que a vontade do Senhor é que nós tenhamos vida e vida em abundância. No nome santo de Jesus eu oro, e assim seja, conforme a Tua palavra sobre as nossas vidas, para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.